mais um Devocional em Comunhão. Vou estar fazendo uma oração aqui para Deus abrir nossos entendimentos, né, para a gente dar seguimento aqui nesse estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és poderoso, Pai, Tu és grandioso. Pai, nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, toma nossas vidas em Tuas mãos. Pai, nesta noite eu te peço, abra os nossos entendimentos, meu Deus. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, tocar no nosso coração, meu Pai, a respeito, meu Deus, desse tema. Pai, que tudo que a gente falar aqui, meu Deus, a gente possa aprender, Pai, e que a gente possa aplicar, meu Deus, ele no nosso dia a dia. Pai, nós te pedimos direcionamento, nós te pedimos, Pai, revestimento, nós te pedimos, Pai, um coração receptivo e disciplinado, nós te pedimos, meu Deus, a cada dia mais sabedoria, Pai, conhecimento que provém de Ti, meu Deus. Nos ensina, Pai, a cada dia mais a ser segundo o Teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos dar seguimento aqui. A sã doutrina e conduta. Quando a gente fala sobre sã doutrina e conduta, vem várias coisas na cabeça, né? Tipo assim, vem várias presunções, né? A gente pensa logo em santidade, às vezes. Na conduta, às vezes, a gente também pensa, tipo assim, no modo de agir, no modo de falar, no modo de se posicionar. E de fato, é um pouco disso. Então, isso é importante a gente também não descartar. É importante a gente ter esse pensamento também, que de fato é um pouco de santidade, que a sã doutrina está envolvida, porque a sã doutrina do Senhor também é santidade. É uma coisa santa a doutrina do Senhor. E a conduta também são os posicionamentos, são os pensamentos, são o modo de agir, o modo de falar. Isso tem total ligação com a nossa conduta. Então, para falarmos sobre este tema, vamos explorar a carta do apóstolo Paulo a Tito, que é uma carta muito conhecida, né? Uma carta muito importante, que tem grandes ensinamentos, inclusive. Inclusive, meu irmão, eu te recomendo depois, né? Eu acho que você já até leu ela, mas relê ela quando você tiver um tempo e tal, porque essa carta é muito boa, ela ensina muitas coisas. Mas antes da gente entrar nesse tema, é importante que a gente entenda, né? O que seria uma sã doutrina e conduta? O que seria isso de fato, se a gente estudar no original? É isso que vamos estudar agora. Vamos nos aprofundar no idioma que a carta foi escrita, entendeu, meu irmão? No original mesmo, no grego koiné, que é um grego evoluído. O grego original, que é o grego que é escrito no Novo Testamento, e o grego koiné é quase a mesma coisa, não muda muita coisa em questão de significados isolados. Um exemplo, tipo assim, que nem a palavra ensino, não muda no grego pro grego koiné, é a mesma palavra, é o mesmo significado. Qual que é a diferença então, Rodrigo? A diferença aqui é o seguinte, é que nem a gente aqui, a gente somos brasileiros, mas se a gente olhar o português Portugal, a gente vai ver que tem uns tracinhos, entendeu, meu irmão? Ele não tem uns tracinhos diferentes? Então, de fato, o nosso português, ele é melhor de entender do que o português Portugal, porque o português Portugal, ele enrola um pouco a língua. Entendeu? Então é mais ou menos isso daí. Vamos colocar aqui na nossa linguagem, né? O grego koiné é o nosso português brasileiro e o grego original é o português Portugal. Então é basicamente isso. E qual que é a origem da palavra sã? A palavra sã, na original mesmo, o nome dela é ugiaino. É uma palavra que se pronuncia dessa forma, ugiaino. E significa estar saudável ou ser saudável. Olha só que interessante, olha como é que as coisas vão se esclarecendo, né? Como que o nosso entendimento ele vai se ampliando. Então a gente entendeu agora o que significa sã. Sã significa estar saudável ou ser saudável. E quando a gente olha para a palavra original, significa o quê? O guiaino. Então é interessante isso. Já a palavra doutrina, ela significa didarshe. Ela se pronuncia com som de R assim no final, né? Didarshe. E ela significa ensino ou instrução. Olha só que interessante. A gente já chegou numa conclusão, então, que sã doutrina significa estar saudável e um ensino, né? Então, se a gente unificar essas duas palavras, vai ficar o quê? Um ensino saudável. Ou o quê? Uma instrução saudável. E o que pega aqui? O que é interessante aqui? Porque, de fato, a palavra do Senhor é um ensinamento saudável. De fato, a doutrina do Senhor é uma instrução saudável. Então, é muito importante a gente ter conhecimento dessas palavras, né, originais. Quando a gente olha aqui para a conduta, significa anastrofe.
Essa palavra aqui é até mais fácil de pronunciar, né? Como se a gente estivesse falando em português mesmo. Não é que nem o giaino, didarch. Essa daqui já é anastrof. Já é mais fácil. Então ela significa o quê? O modo de viver e o comportamento. É que nem tem uma passagem que eu gosto muito, onde que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente pesquisa, né, a origem da palavra caminho, na linguagem que Jesus falou naquela época, que é no grego, o caminho significa modo de viver e comportamento. Então é sobre isso, né? Jesus ele estava querendo dizer o quê? Eu sou o modo de viver, eu sou o jeito de viver, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então isso é interessante. Então conduta significa, né, no original anastrofe, que significa modo de viver ou comportamento. Olha só a carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, do verso 6 ao 8. Olha só como que a palavra faz sentido e olha só como que a interpretação da palavra ela faz a completude, né? A gente pode falar assim, a completude da palavra do Senhor. Aconselhe também, Paulo falando para Tito, aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Olha só onde que a palavra conduta está. Você mesmo, ele falando para Tito. Você mesmo, Tito, deve ser um exemplo de boa conduta. Então, quando a gente vê a palavra conduta nessa carta, a gente já vem e volta aqui. O que significa a palavra conduta? Modo de viver e comportamento. Então, o que Paulo está querendo falar com Tito? E o que Paulo ele passa para nós em nossos tempos? Para a gente ser um exemplo de comportamento. Que tipo de comportamento? Comportamento no trabalho, comportamento nos estudos, comportamento no dia a dia. Então é isso que Paulo estava querendo passar para Tito. Que quando a gente pega todos os tipos de comportamento, quando a gente unifica isso tudo, nossos comportamentos, a gente cria um modo de viver. Então é sobre isso. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Ou seja, você mesmo deve ser um exemplo de modo de viver. Você mesmo deve ser um exemplo de comportamento. Porque, ô meu irmão Wesley, você pensa que não, mas tipo assim, isso eu falo até pra mim, mas muitas pessoas não falam, mas muitas pessoas espelham em nós, entendeu? Por mais que elas não falam, por mais que elas não pronunciam, elas têm a nossa caminhada como um espelho. Um espelho não para veneração, não para adorar a gente, entendeu? Não para idolatrar a gente, mas sim como referência, entendeu? Então tem pessoas que têm um reflexo de nós. Poxa, olha só o irmão Wesley, como é que ele busca Deus. Olha só como é que o irmão Wesley faz isso. Então eu tô só captando, tô só olhando o modo dele viver, tô só olhando o comportamento dele. Então qualquer falha que você der, que seja um escândalo na doutrina sã, né, na palavra do Senhor, as pessoas também vão olhar aquilo e vão descartar o seu potencial como homem de Deus. Mas o que eu falo aqui, eu não falo pra tipo assim, Rodrigo, então eu tenho que ser santo, então eu não posso me posicionar nisso aqui, então eu não posso falar isso. Não é sobre isso, entendeu, meu irmão? É sobre o quê? É sobre você ter consciência que você tem que ser um exemplo de conduta. Você tem que ser um exemplo de bom comportamento, de modo de viver, entendeu? Porque as pessoas se espelham em ti. E além do mais, né, que é ainda mais sério, é que o Espírito Santo faz morada em nós. Então a gente tem que ter um profundo respeito por ele, ter um modo de viver e comportamento correto. Então aqui em Tito a gente viu que a palavra fez mais sentido, porque Paulo, né, ele pede para Tito, aconselhem os mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, Tito. Você mesmo deve ser um exemplo de bom comportamento, de modo de viver. Você mesmo tem que ser assim. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Aqui, meu irmão, é muito importante. Isso eu falo para você e falo para mim também, porque seja sincero, meu irmão. Quando você estiver ensinando, seja sincero. Independente da situação, seja sincero. Pregue a palavra do Senhor e seja sincero. E seja sério quando estiver ensinando, porque isso soma muito, entendeu? Paulo, ele exorta Tito acerca disso, né? Tito, seja sincero e seja sério quando estiver ensinando. Porque tem pessoas que, tipo assim, no momento do ensinamento ficam com dúvida. Eu acho que, na minha opinião, o profeta tinha que fazer isso. Eu acho que o profeta ia fazer aquilo ali. Eu acho isso.
O pregador, meu irmão, o cara que tá ensinando, ele não pode ter achismo. Ah, Rodrigo, então você tá querendo dizer que eu não posso ter dúvida na hora da pregação? Ah, que eu não posso questionar, que eu não posso fazer isso? Ah, você tá querendo moldar o que eu vou falar? Não é sobre isso, entendeu, o evangelista Wesley? Mas é tipo o quê? Você tem que ser sincero e sério, entendeu? Você tem que ser firme nas suas palavras. Porque olha só o que Paulo ele completa. Ó. Use as palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Por que ele fala a nosso respeito e não ao vosso respeito? Porque, meu irmão, quando a pessoa fica com achismo, quando a pessoa fica com dúvida, o que acontece? Quem falar mal dele não vai estar falando só mal dele, vai estar falando de toda a palavra do Senhor. Por causa disso que Paulo, ele abrange a nosso respeito, entendeu? Então é importante que a gente defenda a doutrina do Senhor com garra, que a gente defenda a doutrina do Senhor, que a gente defenda os ensinamentos do Senhor com sinceridade, sendo sério, entendeu? E tendo palavras certas, para que ninguém possa criticar a gente e se envergonhar, entendeu? Quando as pessoas ficam caçando um defeitinho, a pessoa se envergonhar, fala, poxa, o cara ali fala firme mesmo nas palavras, o cara tem conhecimento, o cara entende mesmo, mas não é pra, tipo assim, se orgulhar, entendeu, meu irmão? Não tô falando isso pra gente se orgulhar, é pra gente ter uma firmeza no que a gente fala, entendeu? Porque quando a gente fala acerca da palavra do Senhor, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que falar com firmeza, a gente tem que afirmar mesmo a doutrina do Senhor. E eu coloquei mais aqui embaixo, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 15 ao 6, do verso 15 ao 16, que é uma palavra muito importante. Porque se a gente juntar tudo que a gente aprendeu aqui e vir para essa palavra, olha como que ela faz sentido. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Você pode ver, meu irmão, que em todas as cartas de apóstolo Paulo, ele sempre fala por todos, porque é o que eu estava falando com você ali em cima. Porque muitas pessoas pegam a gente como espelho, entendeu? Por mais que as pessoas não falam. E aqui tá escrito, visto por todos, porque muitas pessoas nos veem, entendeu? Muitas pessoas estão nos observando. Ah, Rodrigo, então eu tenho que fingir quem eu não sou porque tem gente me observando. Não é sobre isso. É sobre sinceridade, entendeu? É sobre ser sério. É sobre você usar as palavras certas. E aqui ele completa, né? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Olha só que interessante. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Então, aqui a gente vê que a palavra de Tito faz total sentido e que quando a gente olha para a anastrofe, que significa modo de viver e comportamento, quando a gente olha também para a doutrina, que é de dar ensino ou instrução, a gente vê que completo. Por quê? Cuidado com o que ensina. Porque quando a gente está ensinando, a gente tem que afirmar com seriedade, tem que ser sincero, a gente tem que ter firmeza, né, usando as palavras certas e tem que tomar cuidado com o que ensina. Por quê? Os nossos ensinamentos, eles podem fazer total diferença na vida de uma pessoa. Porque, tipo assim, muitas vezes, meu irmão, a gente prega, eu acredito que até você, muitas vezes a gente prega e fala assim, poxa, esse daqui pode tocar o coração de alguém, esse daqui Deus vai usar de uma forma, porque, tipo assim, não tem como a gente presumir o que vai acontecer, porque quem faz o movimento é o Espírito Santo. Quem age no meio do povo ali é o Espírito Santo. Mas a gente sabe que Deus está trabalhando. Então, por causa disso que a gente tem que ter cuidado com o que ensina. Porque talvez se a gente ensinar algo errado às pessoas... Algo errado em qual sentido? Algo errado não é só no sentido ruim, mas algo errado no sentido bom. Por quê? Tipo assim... Ah, meu irmão, ó... Um exemplo, não tô falando de você, tá, meu irmão? Ah, se você der o dízimo, você vai pro céu. Entendeu o que eu tô falando? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, a gente tem que ter de fato cuidado com o que ensina, porque é muito sério essa questão da doutrina. E o que Paulo ele completa aqui em 1 Timóteo? Continue fazendo isso. Se você já cuida de você mesmo, se você cuida da doutrina, continua fazendo isso. Pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. E isso é interessante, meu irmão, porque antes da gente cuidar da doutrina, cuide de você mesmo. Antes da gente cuidar da doutrina, o que apóstolo Paulo aconselha? A gente cuidar de nós mesmos. Então,
é algo que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Tem pessoas que não discernem essa palavra aqui dessa forma, porque tipo assim, meu irmão, de fato, se a gente não cuidar da gente mesmo, como que a gente vai cuidar dos nossos irmãos? Ah, Rodrigo, em qual sentido que você está querendo dizer? No sentido de saúde. Não é só espiritualmente. A gente tem que buscar espiritualmente, isso é um fato. A gente não pode vacilar espiritualmente, a gente tem que ter intimidade com o Senhor. Espiritualmente, que eu falo é nesse sentido, né? Da gente ter intimidade com o Senhor, da gente dobrar os nossos joelhos, se entregar mesmo diariamente, ter uma busca contínua com o Senhor. A gente tem que se cuidar espiritualmente, mas a gente também tem que se cuidar fisicamente. Porque quando a gente olha para Didache, a gente vê que é um ensino, né? Uma instrução. E quando a gente vê a conduta, que é um modo de viver em comportamento, a gente vê que essa palavra faz mais sentido ainda. Porque como a gente vai dar conselho a um irmão, um irmão, vou dar um exemplo, um irmão que tá passando por uma situação difícil, de tipo assim, numa vida autodestrutiva, comendo só besteira, na farra, bebendo, magro, várias coisas. Ah, Rodrigo, então você tá querendo que eu tenha que ser gordo, forte? Não, não é sobre isso, mas tipo assim, tô dando exemplo de uma pessoa que vive na vida secular. Como a gente vai dar exemplo pra ele se a gente não cuida do nosso próprio corpo? Se a gente não cuida da nossa própria saúde, se a gente não cuida do nosso próprio físico, se a gente não cuida da nossa própria vida em si. Então é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Cuide de você mesmo. Cuida de você mesmo. E cuide da doutrina, em outras traduções, né? Porque aqui tá, né? Cuide com o que você ensina. Ensina, se a gente voltar no original, significa lá doutrina, né? Doutrina, ela significa ensino ou instrução. Então, em outras traduções, vai falar doutrina ao invés de ensino. Então, é muito importante, meu irmão, que a gente cuide de nós mesmos. Tanto fisicamente, como espiritualmente, que é mais importante ainda, né? Que é espiritualmente. Então, basicamente, isso foi o Devocional em Comunhão. Eu meio que abri aqui, né? Acerca das origens, né? Das origens da palavra, que é no grego koiné, que era a linguagem que o apóstolo Paulo usou na época, né? O idioma que o apóstolo Paulo usou para escrever essa carta a Tito, aconselhando os jovens. E aqui em 1 Timóteo ele fala acerca de a gente cuidar de nós mesmos, né? Da gente cuidar com o que a gente ensina.